Aleluia, louvado seja o nome do nosso bom Deus, amém? Deus é bom e a bondade de Deus dura para sempre. Aleluia, diga para o seu irmão aí, Deus é bom e a bondade de Deus dura para sempre. Os irmãos que estiveram aqui ontem aprenderam a falar isso na língua mineira, que eu sou lá de Minas Gerais. E lá Deus é bom. Então fala para o seu irmão aí, Deus é bom e só Ele é bom. Aleluia. Eu quero trazer um abraço, primeiro da minha família, minha esposa, nossos 5 filhos, é uma bênção. Podemos estar aqui, minha netinha, ou seja, toda a nossa casa, poder estar aqui junto com vocês. E a minha família se alegra muito com esse privilégio, com essa oportunidade. Fui enviado pela minha casa, enviado pela minha esposa, com a bênção dela e dos nossos filhos, para poder estar aqui com os irmãos. Então eu quero honrar a vida deles, que têm realmente repartido, com a família de Deus, tudo aquilo que Deus tem dado a nós. É sempre um privilégio para toda a minha casa poder repartir aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas. Quero trazer também um abraço da igreja a qual nós estamos ligados lá em Uberlândia. Temos o privilégio de pastorear, onde temos nossos amigos, os nossos familiares na fé, o Ministério Sal da Terra, em Uberlândia. São várias igrejas, várias congregações na cidade, também em outros locais, e os pastores e líderes desse ministério intercedem pela nossa vida, estão intercedendo lá para que o nosso tempo aqui seja mais frutífero. Então eu trago também o coração deles, a alegria de podermos estar estabelecendo um vínculo de relacionamento, de amizade com os irmãos aqui em Niterói. E trago também o abraço dos irmãos pastores e líderes de Uberlândia, o Conselho de Pastores de Uberlândia, o Compaz, um conselho que nós temos o privilégio de estar representando aqui hoje. Então eu estou trazendo também uma palavra de abraço, de afetividade, de amizade dos pastores lá de Uberlândia, a todos os irmãos, pastores e líderes aqui, e trazer também um convite do povo de Deus em Uberlândia para que vocês nos visitem lá. Uberlândia não tem esse mar maravilhoso, não tem praias bonitas, mas tem um povo lá caloroso, amoroso, vivo. A igreja em Uberlândia vai crescendo assim de maneira maravilhosa. Deus tem aberto os céus sobre a vida da cidade, então nós teríamos o grande privilégio de receber você lá. Tem outros lugares também para ir, alguns lugares interessantes para visitar, mas um povo realmente amistoso para receber todos que quiserem nos visitar ali. Alguns irmãos estiveram lá e eu creio que podem testificar isso, não é verdade? Aleluia, louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós estamos aqui compartilhando, especialmente com os jovens, sobre esse tema do encontro desse congresso de jovens, um tema que está baseado lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós começamos a compartilhar um pouco sobre isso ontem, queremos continuar um pouco hoje, queremos refletir um pouco mais sobre isso, meditar mesmo na palavra de Deus e aprender aqui alguns princípios, alguns valores que certamente podem mudar a nossa vida. É muito importante quando nós abrimos a palavra de Deus com a certeza de que ela é a palavra viva de Deus, que tomada pela unção eficaz do Espírito Santo, estabelece em nós as virtudes do reino. Amados, a palavra de Deus diz que é pelas promessas de Deus que nós nos tornamos participantes da sua natureza. Por isso eu quero desafiar você a não ter nenhum outro tipo de expectativa, a não ser expectativas em Deus e na sua palavra. Não venha para uma reunião tendo expectativas em pessoas, na banda que vai tocar, no coral que vai cantar ou no pregador que vai falar. Mas tenha toda a sua expectativa em Deus. A única pessoa que não pode frustrar as nossas expectativas é a pessoa de Deus.
e a sua palavra, quando nós vamos a Ele com sinceridade de coração. Tire agora os seus olhos das suas próprias necessidades, daquilo que você imagina serem as suas prioridades, e olhe atentamente para o Senhor e para a sua palavra, e coloque a sua vida diante dele para descobrir de que maneira Deus pode usar você como canal de bênção para outras vidas. Nós estivemos compartilhando aqui ontem que um dos grandes problemas ainda no meio do povo de Deus é que há muitas pessoas ocupadas com a sua própria bênção. Então muitas vezes as pessoas estão no culto pensando de que maneira elas podem ainda ser mais abençoadas e não se ocupam em conhecer a bênção que já receberam e, portanto, de que maneira elas podem ser bênção na vida de outras pessoas. Amado, você sabe que a grande dificuldade do povo em dar, na verdade, não é uma dificuldade de dar. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em dar, e a gente pensa que elas têm dificuldade em dar. Mas a dificuldade em dar não é uma dificuldade em dar em si. A dificuldade em dar, em repartir, é uma dificuldade que nós temos em receber. As pessoas não sabem dar porque elas não têm consciência clara daquilo que já receberam. Por isso, quando elas recebem para reter e não para compartilhar. Porque elas não têm consciência do que já possuem. Então elas invertem a natureza com a qual elas foram criadas e predestinadas e designadas por Deus. Deus nos colocou nesse mundo para que nós fôssemos manifestantes da sua glória. O propósito de Deus em salvar você não é apenas te levar para o céu, mas é fazer você um instrumento de manifestação da sua glória, de modo que outras pessoas possam ser abençoadas e vivificadas através da sua vida. Então nós nunca recebemos da parte de Deus coisa alguma para ser retida. Tudo aquilo que é retido perde a sua essência. Tudo aquilo que é retido é ferido na sua essência, na sua natureza. Então o próprio Jesus diz assim: meu Pai me ama porque eu dou a minha vida. Então a autoridade de Jesus vinha do fato de que ele correspondia claramente àquilo que era o desígnio de Deus para a sua vida. Dar. E ele diz: eu tanto tenho autoridade para dar, e por isso eu tenho autoridade para tornar a tomar. Então coloque agora a sua vida diante de Deus e diga para Deus: Deus, de que maneira o teu poder e a tua palavra podem fluir agora através de mim, para que eu possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Coloque-se diante de Deus agora e diga: Deus, eu não estou aqui para receber para mim mesmo. Eu não estou aqui para receber para a minha própria vida, mas aquilo que eu receber, eu quero receber na perspectiva de poder compartilhar, de poder repartir. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor é amor, e quem não conhece o amor, não conhece a ti, e aquele que conhece a ti, conhece o amor, porque o Senhor é amor. Então eu quero conhecer esse amor, e quero amar assim como o Senhor ama. Amar primeiro, eu não quero esperar que as pessoas me amem, e o meu amor seja na vida delas uma reação. Eu quero ter uma ação de amor. Eu quero ter a iniciativa do amor. Eu quero amar primeiro. E a tua palavra diz que o Senhor nos ama quando nós damos, quando nós oferecemos a nossa vida. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, em dar a vida pelo seu irmão. E às vezes nós lemos esse versículo e achamos que Jesus pediu que a gente morresse pelo irmão. Mas vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus não estava pedindo que você morresse pelo seu irmão. Não há interesse de Deus em que você morra pelo seu irmão. A nossa morte não poderia produzir coisa alguma positiva para a vida do nosso irmão. Se alguém podia morrer em favor de alguém, esse já morreu, é Cristo Jesus. Agora Deus não quer que a gente morra pelo irmão, porque há um desafio maior para nós do que morrer pelo irmão, é viver por ele. Então muita gente, para não ter que viver para o irmão, prefere morrer para ele. Então diz: irmão, Deus vai nos entender, a gente não combina mesmo, então vai você para lá e eu vou para cá, e vamos morrer um para o outro, vamos colocar uma pedra em cima disso. Então muitas pessoas, porque não querem dar a vida pelo seu irmão, elas preferem
morrer. Tem muita mulher que já morreu para o marido, tem muito marido que já morreu para a mulher e pensam que isso tem alguma virtude. Deus não está pedindo que você morra para a sua mulher, ou que você morra para o seu marido, ou que você faça alguém morrer. Deus está querendo que você dê a sua vida por ele. Isso é prova de amor. Então Jesus não morreu matado, irmãos. Jesus não morreu de morte morrida. Jesus morreu de dar a vida. Jesus foi dando a sua vida, de modo que chegou um momento em que já não havia mais vida nele. Toda a vida que ele tinha, ele deu em favor das pessoas que ele amava. Amém? Então é nessa perspectiva que nós vamos abrir a palavra de Deus. Não existe arma mais poderosa em todo o universo. É assim que você vai abrir a palavra de Deus agora, crendo que essa palavra é viva e eficaz e pode transformar a sua vida em fonte de vida para outras pessoas. E que você não está aqui nesse culto para ser fome e nem para ser sede. Você está aqui nesse culto para sair daqui como fonte e como pão. Diga comigo, eu não sou mais fome, eu agora sou pão. Eu não sou mais sede, eu agora sou fonte. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra? Então nós queremos abrir essa palavra e dizer: Deus, agora usa essa palavra e vivifica-me para que eu possa vivificar a outros. Aviva a tua obra no meu coração. Vem, Espírito de Deus, e usa essa palavra de maneira eficaz, poderosa, viva, para transformar a minha existência. Para que a palavra do Senhor, que promete que há em mim uma fonte de águas que salta para a vida eterna, se cumpra. Pela tua palavra, nós nos tornamos participantes da tua natureza, ó Deus. Vivifica-nos com essa palavra e com a unção eficaz, poderosa, permanente do teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Nós já citamos aqui esse trecho de João 14 e queremos meditar um pouco, brevemente, a respeito de paz. E nunca se falou tanto em paz. E talvez nunca as pessoas compreenderam tão pouco a respeito do que paz de fato significa. Ontem nós compartilhamos um pouco sobre isso. A palavra de Deus diz que as nossas orações não são ouvidas porque há guerras entre nós, há litígios. Nossas orações não são ouvidas porque boa parte dessas orações estão fundamentadas nas nossas próprias necessidades. Falamos com Deus apenas daquilo que nos interessa. Até quando estamos orando pelas pessoas, estamos orando na perspectiva daquilo que nos interessa. Muitas vezes queremos a vida dessas pessoas transformadas para que a nossa vida se torne mais fácil. Então agora nós queremos meditar um pouco mais, continuar meditando, a respeito daquilo que paz de fato significa. A palavra de Deus diz que é a paz de Cristo que vai julgar o nosso coração. E ontem nós compartilhamos aqui com os irmãos que Deus não olha apenas para a nossa ação, para o nosso comportamento. Muitas pessoas estão equivocadas quando elas pensam que tudo que Deus quer é mudar o comportamento delas. E há algumas pessoas que até com alguma disciplina conseguem mudar de comportamento, mas não mudam de atitude. E a sua atitude interior continua sendo a mesma. Elas mudam o comportamento, mas os seus interesses, as suas motivações, continuam sendo as mesmas motivações de quando elas não conheciam a Cristo. Porque elas continuam motivadas apenas pelas suas necessidades, seus interesses e suas prioridades. Então, por mais que elas façam a coisa certa, elas vão ficando cada vez mais longe daquilo que é o verdadeiro desígnio de Deus para as suas vidas. Porque as suas motivações não estão modificadas. Deus está interessado no nosso homem interior. E não apenas num comportamento que vai convencer aqueles que estão à nossa volta, mas que não revela um coração de fato transformado. Por isso nós temos que ser transformados no nosso entendimento. Transformados não apenas na ação, mas no motivo que leva à ação, a nossa motivação. Há muitos irmãos que ainda continuam sendo reagentes. Aceitaram a Jesus, vão para o céu. Mas eu quero te dizer, amado,
O único interesse de Deus na sua vida não é te levar para o céu, mas é fazer com que você seja uma bênção na terra. Aliás, enquanto tem muita gente apontada para o céu, Deus está apontado para a terra, porque Ele ainda quer encher a terra com a sua glória. Ele quer que a vontade dele se cumpra na terra, assim como ela é cumprida nos céus. Amém, irmãos? Então nós temos que conferir qual é de fato a nossa motivação. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas aparentemente corretas, temos uma perspectiva de santidade comportamental, mas a nossa motivação não foi transformada. E agora eu quero ler um trecho da palavra de Deus com vocês, que fala do primeiro culto registrado na Bíblia. Provavelmente houveram outras reuniões, outros cultos, mas o primeiro culto registrado, a primeira vez que alguém se reuniu para cultuar a Deus, que houve uma celebração formal de adoração, apresentação de oferta, de sacrifício, de consagração, amados, o primeiro culto foi um desastre, porque terminou em assassinato. Você consegue imaginar isso? Pessoas se reunindo para adorar a Deus, e o culto termina em morte. Você consegue imaginar uma reunião assim? E mais, morte em família. Um irmão matando o outro. Então muitas vezes nós estamos falando de paz, queremos paz na vizinhança, queremos paz no bairro, queremos paz na cidade. Amados, as pessoas não sabem do que elas estão falando. O que elas estão querendo é tranquilidade. Tem gente aqui na igreja até evangelizando bandido só para ter uma vida mais segura. Ele não está preocupado em conviver com a pessoa. Ele não está interessado em abrir a intimidade dele para aquela pessoa. Ele só está interessado em mudar a vida do bandido para que ele possa dirigir o carro dele com segurança pelas ruas. Ah, que bom se Niterói inteira se convertesse, porque aí eu não precisaria preocupar com os meus cadeados, com as minhas fechaduras, podia dirigir o meu carro tranquilamente e levar meus filhos sossegados para a escola. Amados, essa não é uma boa motivação. Aliás, por conta disso, tem muito irmão aí sofrendo algumas decepções bem sérias. Por exemplo, é um risco muito grande deixar anjo tomando conta de bens materiais. Tem irmãos que põem anjo para guardar automóvel, põem anjo para guardar apartamento. Eu vou te explicar uma coisa, é perigosíssimo colocar anjo para guardar automóvel, guardar apartamento. Primeiro porque eles não foram treinados para guardar patrimônio. Anjo foi treinado para cuidar de gente. Então o que acontece? Você coloca um anjo para cuidar do seu automóvel, vem o assaltante. Aí você não consegue entender como é que o assaltante conseguiu passar por aquele vidrinho daquele tamanhozinho sem nem arranhar. Aí ele entra dentro do seu automóvel e sai em fuga, disparada, a polícia atrás, ele faz uma curva fechada, capota, seu carro dá perda total e o bandido sai ileso. Eu vou te explicar o que aconteceu. Foi o anjo que você deixou lá tomando conta do seu automóvel. Porque na hora que o anjo teve que escolher entre a pessoa e o automóvel, ele não teve dúvida. Quem que ele foi proteger? A pessoa, porque Jesus não morreu por causa do seu automóvel. Jesus morreu por causa daquele assaltante. Nós estamos entendendo isso ou não, mano? Então, cuidado com o que você anda ocupando os anjos. A hora que você for colocar um anjo guardando alguma coisa, você conversa bem com ele. Que fique bem claro o que vocês entenderam entre si. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, para que a gente possa conferir, porque muitas vezes nós não estamos entendendo direito aquilo que nós mesmos estamos pedindo a Deus. Mas vamos aqui para essa reunião que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Diga comigo: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Diga comigo: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta, e contra ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amados, eu já ouvi muita mensagem, muitas meditações sobre esse texto, e às vezes nós ficamos aqui tentando descobrir o que de fato foi a oferta de Caim, o que de fato foi a oferta de Abel, por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E aí nós desenvolvemos toda uma teologia em cima disso, mas na verdade a palavra de Deus não está falando da oferta de Abel e tampouco da oferta de Caim. A questão de Deus não era com a oferta de um e de outro. A palavra de Deus diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta, e não recebeu a Caim e a sua oferta. Então, na verdade, o problema todo não estava propriamente na oferta que cada um estava colocando diante de Deus. O problema, na verdade, estava no coração com que cada um estava ofertando a Deus. Na verdade, os olhos de Deus não estavam atentos à ação ofertória de Abel ou de Caim. Na verdade, Deus estava olhando para a motivação do coração de Caim e a motivação do coração de Abel. Então, Deus se agradou da motivação de Abel e não se agradou da motivação de Caim, embora ambos estivessem ofertando a Deus. E aí, amados, o primeiro litígio registrado na palavra de Deus aconteceu por causa de um culto. As piores guerras da história aconteceram por causa de adoração, de vida religiosa, de vida devocional, de paradigmas religiosos. As maiores perseguições, as maiores violências da história humana são cometidas em nome de Deus, na medida em que alguém se julga portador da vontade divina e entende que aquele outro ali é um pagão, é um herege, e ele não merece receber o que ele está recebendo. Tanto que o primeiro culto registrado da Bíblia terminou em morte. Então, antes de pensarmos um pouco sobre paz no mundo, paz na vizinhança, paz na sociedade, a pergunta é: nós, povo de Deus, temos sido modelo de paz? E o que é paz? Paz é tranquilidade, comportamentos ajustados ou corações favoráveis um ao outro? O que é paz, amados? Paz é só guerra? Ou são as defesas que nós levantamos na nossa vida para nos protegermos uns dos outros? Você sabia que toda guerra é feita em nome de uma defesa? Na verdade, as pessoas agridem, violentam, ofendem, em nome de estarem defendendo o quê? Seus interesses, seus direitos, suas oportunidades, sua subsistência. Até o ladrão rouba, mata e destrói, em nome de quê? De estar defendendo os seus interesses, sua subsistência. Então a palavra de Deus diz que nesse culto houve guerra, violência. E a palavra de Deus nos dá a origem da violência, a origem do litígio, a origem da rebelião de uns contra os outros. E a palavra de Deus nos mostra onde é que brota a ira e o desânimo. E sabe o que Deus está dando a Caim como segredo? E Caim não prestou atenção no ensinamento de Deus, e é tão simples. E é sobre isso que nós queremos meditar aqui muito brevemente. Só essa palavra. Amados, ira e desânimo tem origem em sentimentos mal administrados na nossa vida.
Na verdade, ninguém se irrita com o que o outro faz. Não são as pessoas que nos provocam a ira. Nós ficamos irados com as pessoas, porque elas frustram as nossas expectativas a respeito delas. Elas não nos decepcionam com o que fazem. Elas nos decepcionam na medida em que desapontam a expectativa que nós temos a respeito delas e o desejo que nós tínhamos que elas se comportassem de maneira favorável a nós. E aí nos iramos. E quando nos iramos, desanimamos. Desanimamos das pessoas, desanimamos das relações, desanimamos da intimidade, desanimamos da afetividade. Quantas pessoas estão buscando espiritualidade, reuniões de oração, campanhas, cultos, e já não conseguem mais ter afetividade dentro de casa? Quantas pessoas vão para a cama essa noite sem conseguirem se abraçar, beijar, fazer um cafuné no marido, na esposa, no filho? Em nome de quê? De Deus, da santidade. Como é que eu vou fazer carinho num homem desse? Isso não é um marido, isso é um encosto. Pastor, lá em casa não tem marido, não, é um encosto. Eu já não aguento mais esse homem só faz me prejudicar. Eu ajunto com a mão, ele espalha com a outra. Mulher, pastor, tem mulher em casa não. Pastor, eu vou te falar uma coisa, se cruz tem nome e endereço, é o nome da minha mulher e o endereço lá de casa. Pastor, o senhor ora pelos meus filhos, que eu não aguento mais, pastor. Tomar prejuízo com esses meninos, não. Eles estão me comendo pelas pernas, estão acabando comigo. Eles estão acabando com a minha vitalidade. Amados, de quem era a cruz? De Cristo ou nossa? Onde Jesus foi se encontrar com você? Você se encontrou com Jesus na cruz dele? Ou ele se encontrou contigo na sua cruz? Quem encontrou quem, amados? Jesus se encontrou conosco na nossa cruz e foi humilhado por nós. Mas nós muitas vezes não queremos mais ser humilhados pelas pessoas. Chega, eu não vou amar mais esse homem. Já dei tudo que eu tinha que dar, agora eu vou guardar um pouquinho para mim. Eu tenho que pensar em mim também. Eu já fiz demais para essa mulher, eu já fiz demais para esse irmão. O que você fez por ele, amado, que Jesus não tenha feito por você? Ou você já chegou ao ponto de dar para o seu irmão, de dar para um amigo seu, um parente seu, mais do que o que Jesus tenha dado a você? Amados, Deus não está interessado na nossa oferta. Deus está interessado na motivação com a qual nós a fazemos. E toda vez que nós fazemos uma oferta esperando reconhecimento, esperando troca, esperando gratificação, esperando que as pessoas se dobrem aos nossos pés, nossa motivação está errada. E é daí que procedem as guerras. A palavra de Deus diz que as guerras procedem de onde? Dos desejos que pelejam na nossa carne. Então por que há muitos irmãos que confessam a Cristo com a boca, vivem vida devocional, estão presentes nas campanhas, mas dentro de si estão carregados de ira, de amargura, de ressentimento e de desânimo em relação às pessoas? Entregaram as pessoas à sua própria sorte, já não querem mais investir na vida delas, já não querem mais gastar tempo com elas. Pastor, se eu quiser ficar com meu marido, pode ficar, porque ele agora é problema do senhor. Pastor, se eu quiser tomar conta dessa mulher, pode ficar, porque ela agora é problema da igreja. Pastor, se alguém não fizer alguma coisa pelos meus filhos, ninguém mais vai fazer. De onde vem a ira? De onde vem esse senso de defesa? De onde vem o desânimo em relação às pessoas?
A ponto de desejarmos matá-las ou a ponto de desejar matarmos-nos para não ter que viver com elas. Sabe de onde vem isso, amados? De desejos que não foram administrados, contidos, dominados na nossa vida. Deixamos os nossos desejos falar mais alto do que o Espírito Santo. Amado, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que evangelizam a paz. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo evangelizou a paz porque Ele destruiu o muro de separação que havia entre as pessoas. Amados, a paz não é uma coisa para ser pregada. A paz não é uma coisa para ser reivindicada. A paz reivindicada não é paz. É interesse. A paz não é para ser reivindicada, não é para ser anunciada. A paz não é para ser apenas proclamada. A palavra de Deus diz que a paz é para ser feita. Então a palavra de Deus diz lá em Hebreus no capítulo 12: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Amados, paz não é uma coisa que dependa dos outros. Paz é uma coisa que depende exclusivamente de quem? De quem, amados? De nós. Diga, paz é algo que depende exclusivamente de mim. Da minha disposição de ceder, da minha disposição de continuar, da minha disposição de insistir, de buscar uma vez mais. Paz está intimamente ligado à esperança, amor. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu quero convidar você hoje a tomar essa consciência do reino de Deus. Eu tenho meditado sobre isso. Eu não vim aqui nessa igreja para pregar. Eu costumo pregar só entre estranhos. Eu prego em prefeitura, reunião de funcionário de empresa, mas na igreja eu não gosto de pregar. Eu vim aqui para compartilhar aquilo que Deus está ministrando profundamente na minha vida, na minha casa, naquilo que está movendo, Ele está movendo, na minha relação com minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. E sabe, amados, eu tenho chorado muitas vezes diante de Deus, e cada vez mais, por entender que reino de Deus é luta. É luta. Amado, espiritualidade não é um comportamento bem ajustado. Espiritualidade é a consciência do reino de Deus na minha vida. Espiritualidade, amados, é a consciência de que a minha natureza, meu desejo, minha disposição natural é totalmente contrária aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Não se fie nos seus sentimentos. Não fique aí gastando o seu tempo orando, pedindo para Deus mudar seus sentimentos. Não espere a mudança dos seus sentimentos em relação a uma pessoa. Mude a sua atitude em relação a elas. Tome um passo de fé. Não espere que as suas emoções em relação à vida, em relação às pessoas mude. Amado, meu modelo de vida como homem, meu modelo de existência, de vida é Cristo, mas meu modelo de humanidade é Paulo, porque ele falou para mim que eu podia imitá-lo. E eu tento buscar referências no ministério de Paulo. E eu olho para Paulo e é um homem que diz o seguinte: miserável homem que sou, há uma lei que determina os meus sentimentos, e há uma outra lei que determina a minha disposição e o meu compromisso espiritual.
Há uma luta sendo travada dentro de mim, de modo que a minha carne deseja fazer aquilo que eu não devo, e o meu espírito quer fazer exatamente aquilo que a carne não quer, e eles lutam um com o outro para que nenhum faça a sua vontade. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo nos mostra que a sua espiritualidade não estava condicionada às suas emoções, que ele não estava condicionado a uma atmosfera favorável à sua espiritualidade. A sua espiritualidade não dependia da afinação da banda, não dependia da qualidade do hino que vai ser cantado, a sua espiritualidade não dependia da eloquência do pregador, a sua espiritualidade não dependia de condições externas a ele, a sua espiritualidade dependia apenas da sua consciência de que Deus é Senhor e que ele queria cumprir a todo custo a vontade de Deus na sua vida. Irmão Custódio tem falado uma coisa para os irmãos lá da minha igreja, onde eu sou pastor. Eu vejo os irmãos mudando de cidade. O irmão muda de cidade, a primeira coisa que ele faz é um tour eclesiástico. Os 2 primeiros meses que ele mudou de cidade, ele fica visitando as igrejas, fazendo um tour. Aí ele fica ali dando nota no pregador, na banda, no prédio, na estrutura. O que você está procurando, irmão? Não, estou procurando uma igreja para me congregar, uma igreja assim boa. O que ele está procurando? Ele está procurando um pregador ungido, um coral afinado, uma estrutura boa. Eu tenho falado para os irmãos lá da igreja, falei, irmão, você faça um favor. O dia que você mudar de cidade, você procura a pior igreja da cidade. Você procura aquela igreja onde a banda é ruim, onde o pregador é fraco, para você servir para alguma coisa lá, irmão. Então você chega lá e fala, pregador, você é ruim. Mas não tem nada não, eu vim aqui para nós orar junto, e nós vamos agarrar aqui, e essa história vai mudar. O cara chegar lá na banda e falar, meu Deus, essa banda é triste, mas não tem nada não, nós vamos pegar de oração com esse povo aqui agora, e a vida dessa gente vai mudar, porque eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar. Eu quero a luta. Eu quero a luta, eu não quero conforto, eu não quero meus sentimentos, eu não quero as coisas favoráveis a mim, eu quero a espiritualidade que representa a luta, que representa a consciência de vida, que representa desafio permanente. Tem alguns irmãos que chegam para mim e falam, pastor, ora por mim, eu já não aguento mais, estou quebrado, minha situação financeira não muda. Eu falo, irmão, para que eu vou orar para você? Você é uma bênção, quebrado. Você é triste com dinheiro, irmão, mas quebrado você é quebrantado. A gente prega que você é o primeiro a chorar, faz apelo, você é o primeiro a vir. Toda palavra aqui serve para você. Você com dinheiro ninguém te acha, sua mulher não te acha, seu filho não te acha, seu filho precisa da sua ajuda, não sabe onde é que você está, sua mulher precisa chorar no seu ombro, não te encontra, você é rico, é triste, irmão, eu não posso te amaldiçoar, continua quebrado. Porque quebrado, qualquer comida que sua mulher faz presta. Quebrado, qualquer pregação que eu prego é ungida. Quebrado, você frequenta tudo quanto é reunião de oração. Você é uma bênção, quebrado. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Amados, Deus é Pai, viu? E como todo bom pai, Ele não gosta de nos dar nada que nos corrompa, que nos tire da luta, que entorpeça a nossa consciência de desafio. Então eu quero terminar com essas palavras, as palavras de Paulo. Há uma luta dentro de nós. Bem-vindo à luta, meu irmão. Bem-vindo à luta de ter uma vida consciente, de entender que nenhum dos teus sentimentos são favoráveis a você. Deus estava dizendo a Caim, Caim, você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer ficar livre da ira e do desânimo?
Não confie nos seus sentimentos, porque eles não são favoráveis a você. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Paz não é uma coisa que depende dos outros, amados. É no que depender de você, no que depender de mim. É uma disposição permanente de lutar não por nós, mas lutar pelos outros. De fazer defesa dentro do nosso coração dos interesses dos outros. Bem-vindo à luta, à consciência, o desafio de lutar contra as suas emoções. Eu queria ter uma palavra de oração agora, porque eu sei que há irmãos aqui com raízes de amargura no coração, veladas, mas que tem impedido você de dar tudo. Você está magoado porque deu quase tudo e não recebeu o reconhecimento que esperava. Mas sabe por que você está triste, abatido? Porque você não deu tudo. Você não amou até o fim. Há pessoas aqui desanimadas umas das outras, pensando em desistir. São seus sentimentos. Bem-vindo à luta. Você quer ver um remédio santo lá na sua casa? Cafuné. Sabe, irmão Custódio? A gente anda muito, viaja aí pelo Brasil, aconselhando pastores, visitando ministérios. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Eu já encontrei homens de Deus, ungidos, cheios da unção, do poder. Homens que ministram, as pessoas são curadas, visitadas pelo Espírito Santo. Excelentes pregadores, plantadores de igreja. E muitos desses homens já estiveram perto de morrer. Sabe por causa de quê? Você acha que foi uma legião de demônios? Esses homens não temem demônios. Já enfrentaram centenas deles. Mas eu já vi alguns desses homens perto de morrer por causa da solidão, por falta de um cafuné, por falta de alguém que passasse a mão na cabeça deles e dissesse: ó, companheiro, aqui você vale pelo que você é e não pelo que você faz. Você está em família. Se você não der conta de fazer mais nada aqui nessa casa, você vai continuar tendo o mesmo valor que você tinha antes. Sabe por que tem muitos homens se estendendo aí nos happy hours, nos botecos da vida? Porque eles não suportam mais ter que confrontar o medo de errar. Você acha que alguém algum dia casou pensando em errar? Você acha que algum dia alguém casou pensando em escravizar a família? Mas esses homens não suportam a ideia de terem falhado, de saber que machucaram pessoas. Tem medo dos seus erros, porque não encontram ambiente para tratá-los. Então tem medo de voltar para casa e encontrar de novo as contas que eles não podem pagar. Não aquelas que chegam pelo correio, mas aquelas que vêm da boca da sua esposa e dos seus filhos. Mulheres cansadas, porque se tornaram mártires. Tentaram ser as melhores esposas, fizeram das tripas coração, mas não foram aplaudidas, não foram reconhecidas. Acham que estão morrendo no anonimato. E por isso têm medo de continuar dando. Preferiram agora guardar um pouquinho para o resto de vida que tem. Sabe o que é isso, amados? São os nossos sentimentos tomando lugar do Espírito Santo na nossa vida. Então eu queria orar com você hoje, você que está com medo de voltar para casa às vezes, numa segunda-feira às 6 horas da tarde. Você que está com medo de que seu marido chegue em casa às 6 horas da tarde e encontre uma mulher triste, sem motivos, que já não sabe mais abraçar e beijar. Porque talvez durante 40 anos de casado você esperou ser abraçada por ele. Como ele nunca te abraçou, você também já não quer abraçar mais. Eu queria orar com você e por você.
para que hoje Deus te abençoasse com o dom de fazer um cafuné, um beijo, de restaurar a afetividade da sua casa, de voltar à vida, ao carinho, ao toque. Seu filho não precisa da sua pregação tanto quanto ele precisa do seu abraço e do seu beijo. Seu filho não precisa tanto de me ouvir pregar ou qualquer outro pregador que vier visitar essa igreja, quanto ele precisa da sua afetividade. Então, se Deus está ministrando ao seu coração agora, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. E nós vamos orar com você. Uma oração só, por todas as pessoas. Mas se você entende que há algo que precisa ser mudado na sua oferta, na sua relação com Deus, como Deus queria mudar no coração de Caim. Quantas pessoas nós já matamos no nosso coração? Às vezes não levantamos um punhal para elas, mas fechamos a porta do nosso coração para elas. Não tenha vergonha disso. Saia do seu lugar rapidamente, venha até aqui. E diga: Deus, hoje eu quero renovar a disposição de dar, de abençoar, de acariciar, de beijar, de afagar. Vamos ter um momento de oração agora. Eu quero dizer a todas essas pessoas que estão vindo aqui à frente: bem-vindo à luta. Bem-vindo à luta. Muita gente aqui estava pensando em desistir, porque achou que a luta estava demorando demais. Então eu quero que você abra os seus olhos e olhe para mim. A luta não está demorando demais. Ela não vai acabar. Viu? Você que achou que estava demorando demais a luta, eu quero te dar uma boa notícia. Ela não vai acabar. Bem-vindo à luta. Bem-vindo à luta. Luta contra os seus desejos, luta contra os seus impulsos. É o Espírito Santo lutando contra a sua carne, seus sentimentos. Os nossos sentimentos estão sempre buscando uma condição favorável. E quando ela não acontece, a gente fica muito irritado. Então essa condição favorável nem sempre vai acontecer. Bem-vindo à luta. Você pode voltar para casa. É aquela mulher mesmo que Deus quer para você. Bem-vindo à luta. De amá-la todo dia, de acariciá-la, de beijá-la. Você não está enganado não, a sua família é essa mesma. Seu marido é esse mesmo. Amém? É o homem que você vai beijar hoje. Vai passar a mão no cabelo dele, fazer um cafuné e dizer: vem cá, aqui você vale pelo que você é e não pelo que você faz. Se você voltar a fazer coisas erradas, eu quero te abençoar. Você falhou, é verdade, mas eu quero te abençoar. Eu quero ter um coração favorável a você. Quem está entendendo isso aqui? Fique de pé, você que está sentado aí. Estenda as mãos para esses irmãos aqui. Eu quero ministrar consolo na sua vida hoje e ânimo. Amém? Amém? Tem gente aqui que estava desaprendendo de beijar. Não é verdade? Hã? De pôr o filho no colo, pôr o marido no colo, pôr a mulher no colo. Amado, bem-vindo à luta. E eu vou te dizer uma coisa, eu falei isso para uma irmã aqui hoje. Às vezes, para restaurar isso na nossa vida, você vai ter ânsia de vômito. Fala: Deus, eu não dou conta. O que Ele fez comigo, eu não dou conta. E suas entranhas vão revirar e você vai ter ânsia de vômito. Esquenta não, meu irmão. É só a sua carne tentando resistir ao que o Espírito Santo quer fazer através de você. Amém? Ó Deus, eu quero declarar força, graça, ânimo, disposição para a luta. Quero declarar que esses irmãos aqui estão empenhados numa restauração. Estão empenhados em serem aqueles que evangelizam a paz. Não apenas em pedir paz, mas em fazer paz nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, perdoando, acariciando, abraçando, beijando, encorajando, animando. Senhor, o Senhor remove do coração hoje toda a raiz de amargura, produzindo neles a verdadeira santificação, para que assim como eles viram a Deus, outros agora possam ver a Deus
através deles. Remove mesmo aqui agora, Senhor, a ira e o desânimo. Trazendo esses irmãos aqui agora, irmãs, à luta de enfrentar os desejos da nossa carne. Em nome de Jesus, derrama óleo agora, Senhor. Óleo mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus amados. Amém? Amém? Quem está pronto para um cafuné aí hoje? Então começa agora, faz um aí no irmão que está do seu lado. Pode desarrumar o cabelo dele. Fala, oh, bendito de Deus. Você está em casa. Aqui você não vale pelo que você faz, você vale pelo que você é. Se um dia você não der conta mais de fazer, nós estamos aqui para ajudar você. Amém? Glória a Deus.